Amém, irmãos? Amados, quero falar para vocês do nosso prazer, da nossa alegria em tê-los reunido aqui conosco, tá? É uma honra muito grande para a gente tê-los aqui com a gente. Que Deus possa abençoá-los nessa noite, envolvê-los de uma forma intensa, de uma forma poderosa, de uma forma que realmente vocês possam sentir a presença de Deus em vossas vidas. Amém? Mas, amados, o nosso objetivo aqui é, na verdade, levar as pessoas a conhecer mais de Cristo Jesus. Eu creio que todos aqui estão aqui são cristãos e desejam ir para os céus, amém? É a verdade de todos, não é isso? É o nosso objetivo estar na glória, estar com Deus, é o nosso objetivo fazer a vontade do Senhor ser uma verdade nas nossas almas. E para que isso aconteça na vida da gente, para que isso aconteça na nossa existência, irmãos, nós precisamos conhecer a Deus de uma forma muito profunda, de uma forma muito verdadeira. Aquele fato de sermos religiosos apenas, de irmos a uma igreja, sermos até membros de uma igreja, seja ela evangélica, católica, enfim, isso não quer dizer muita coisa, porque o que nos leva realmente para os céus, o que nos dá realmente o caminho é Cristo Jesus. Eu preciso de Cristo, nós precisamos de Cristo, todos que estão aqui necessitam da presença do Senhor nas suas vidas, para que a graça do Senhor se manifeste de uma forma poderosa, de uma forma extremamente grande nas nossas vidas. Mateus capítulo 11, não preciso abrir a Bíblia, eu vou ler para vocês, também não está nessa folha. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, diz o seguinte: Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Aqui nesse texto, irmãos, é o próprio Cristo falando. Ele nos disse que aqueles que estão cansados dessa vida, uma vida já sem objetivo. Quantas vezes acordamos de manhã cedo, olhamos e vemos que a nossa vida já não tem mais objetivo, não é? Não sei se já ocorreu com algum de vocês aqui, mas muitas vezes nós acordamos de manhã, olhamos para frente, meu Deus, que vida, não é? Mais uma segunda-feira, mais um dia de trabalho nesse tempo quente. Olhamos e não conseguimos ver, irmãos, a alegria na vida da gente. A alegria some. Mas por que some? É porque muitas vezes nós não temos fixado a nossa vida em Cristo Jesus. Muitas vezes nós não temos colocado realmente a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E quando nós não colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, nós somos tendenciosos a sermos dominados pela situação, dominados pelo problema, dominados pelas dificuldades. É onde entra na vida da gente muitas vezes a depressão, as chamadas síndrome do pânico e outras coisas mais, a tristeza que consome o nosso ser, e tudo isso, irmãos, isso é aquilo que Cristo disse que devemos jogar sobre ele. Isso são os fardos pesados. Ele diz: Venham a mim todos que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Então, amados, nós precisamos correr para Cristo Jesus, estar na presença do Senhor. Eu creio que vocês que estão aqui realmente querem Cristo, tanto é que estão aqui. Não é verdade? Então vocês querem receber alguma coisa do Senhor, querem uma bênção de Deus. Mas para recebermos a bênção do Senhor, nós também precisamos, irmãos, entender que é necessário que haja uma ação nossa para com o Senhor. Eu preciso sair do meu lugar e ir até Cristo Jesus. Eu preciso sair do meu canto e ir até o Senhor Jesus. Eu preciso ter atitude. E poucos têm atitude na vida. Até sabe que Cristo é o Salvador, até sabe que Cristo é aquele que leva a gente para o céu, até sabe que Cristo Jesus é o Filho de Deus que morreu numa cruz. Hoje é chamada sábado de aleluia, não é? Não sei porque é o sábado de aleluia, mas vai por aí. É o sábado de aleluia, amanhã a ressurreição de Cristo é comemorada pela Igreja Católica como dia da ressurreição de Cristo. Mas muitos, irmãos, sabem disso tudo, mas verdadeiramente não colocam Cristo no centro da vida. E nós apenas sabermos disso não é o suficiente. Nós temos que saber e colocar Cristo no centro da vida. E quando nós colocamos Cristo Jesus no centro da nossa vida,
Ele exige que nós sejamos semelhantes a Ele. É onde entra a necessidade de sermos santos, de sermos puros, de vivermos uma vida que esteja em total acordo com seus princípios. E quando nós vivemos segundo a vontade dEle, uma vida que está de acordo com os princípios dEle, irmãos, nós vamos receber do Senhor as bênçãos que Ele tem reservado para cada um de nós. Talvez nós estamos aqui todos necessitados de uma bênção. Talvez você esteja sofrendo por uma situação, esteja triste devido a outra situação, seja ela qual for. Mas quando nós olhamos para o Senhor, depositamos realmente a nossa fé em Cristo Jesus, Ele entra em nosso coração e muda por completo a nossa vida. Nessa folha que foi distribuída, mas é rapidinho, viu, gente? Não dorme não, qualquer coisa fica de pé, amém? O calor tá grande, tá muito quente aí, tá, né? Nessa folha que nós distribuímos, irmãos, o título é Santidade. Santidade. O que é santidade? O que é santidade? O que é vivermos em santidade? Quando nós vivemos em santidade, amados, nós separamos desse mundo, as nossas práticas não são mais dominadas pela carne. A carne é a natureza humana que nós temos, a nossa velha natureza. Nós abandonamos a velha natureza e vamos viver uma vida que está em total acordo com a vontade do Senhor. Uma vida separada do pecado, uma vida separada das coisas erradas. Santidade, portanto, é a qualidade do membro do povo de Deus que o leva a se separar dos pagãos, ou seja, daqueles que vivem longe de Cristo Jesus, a não seguir os maus costumes desse mundo, a pertencer somente a Deus e ser completamente fiel a Ele. Então, isso que é santidade. É quando nós procuramos viver realmente em fidelidade a Deus. Viver em comunhão com o Senhor. Em total acordo com a vontade do Eterno. Em 1 Tessalonicenses 3,13, esse texto está escrito aí. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então é isso que Deus quer da gente, que nós estejamos em comum acordo com Ele, que nós estejamos confirmados em santidade, não mais levando sobre nós a culpa do pecado, a culpa das coisas erradas que é comum fazermos nesse mundo, e estarmos continuamente na presença de Deus, esperando, aguardando a vinda do Senhor. Então, isto que é a definição de santidade, e nós vemos que precisamos ser santos. Amados, se nós não formos santos, impossível entrarmos nos céus, impossível. Todos que estão aqui são cristãos e creem na palavra de Deus. Eu creio que todos aqui acreditam na Bíblia, amém? Amém, todos acreditam na Bíblia. Mas para que você acredite na Bíblia, você precisa praticar a Bíblia. Não adianta eu falar, eu creio na Bíblia, eu acredito na Bíblia, mas se eu não pratico a Bíblia, se eu falo dessa forma e vivo dessa forma, meus queridos, há alguma coisa errada, porque eu preciso praticar a Bíblia no meu dia a dia, porque é ela que contém as informações que são necessárias para eu ir até Deus, para eu me achegar ao Senhor, para eu ser santo. No decorrer desse estudo, no primeiro item, a santidade, ela é ordenada por Deus. A santidade não é uma coisa que eu queira, eu quero ser santo, não. É uma ordem de Deus para todos aqueles que são filhos dele. Se você se considera filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Se você se considera filho de Deus, é a tua obrigação, porque ela é uma ordem de Deus para as nossas vidas, que nós sejamos santos. Levítico, capítulo 11, versículo 45. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Amados, aqui é o próprio Senhor falando. Ele diz que nós devemos ser santos, porque Ele é santo. Nós devemos imitá-lo, praticar isso na nossa vida. Você que me ouve, você também precisa praticar santidade na vida. Porque Deus é santo e Ele quer que nós sejamos semelhantes a Ele em todas as situações.
E viver em santidade, irmãos, é viver não dado a este mundo, nas práticas pecaminosas desse mundo, mas é fazer a vontade de Deus, é viver a vontade de Deus lá fora, dentro da nossa casa, onde quer que você esteja. Porque onde quer que nós estejamos, o Senhor nos vê. Não há lugar que seja secreto para Deus. Ele nos enxerga em qualquer lugar. Onde quer que nós estejamos, o Senhor consegue nos enxergar. E ainda em Efésios capítulo 5, versículo 8, também está na sequência do texto. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão. Ouça só o que Paulo diz nesse texto. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão. Mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Aqui o Senhor, através de Paulo, nos chama a atenção para que a nossa vida diária seja uma vida de testemunho, para que as pessoas olhem para mim, olhem para o Geraldino, olhem para a Lene e consigam enxergar na gente Cristo Jesus. A nossa vida precisa ser de uma forma tal que o Senhor Jesus se manifeste através de nós. E é isso que o texto diz, que antigamente nós vivíamos na escuridão. Por que vivíamos na escuridão? Porque antes de conhecermos a Cristo, antes de fazermos o compromisso com Ele, nós vivíamos sob o domínio de Satanás. A Bíblia nos diz que vivíamos sob o domínio de Satanás. A partir do momento que nós fizemos o compromisso com Ele, Ele mudou a nossa vida, nos resgatou do reino das trevas, nos colocou no reino de luz e nos encheu com seu Espírito. E é por isso, irmãos, que nós temos o dever de manifestar nas nossas vidas a presença dEle, como pessoas que vivem na luz. Também em Romanos 12, versículo 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Nesse texto, amados, vemos também que o Senhor nos chama a atenção para um fato que é de extrema importância. Quero dizer para vocês, querido, que a palavra de Deus não é um fardo pesado, não é um peso sobre nossas costas. Quando nós realmente abraçamos o Senhor, quando nós amamos a Deus, Ele entra como alguém que tira o nosso peso e enche o nosso coração de alegria. O Senhor enche o nosso coração de alegria. E nesse texto, irmãos, o Senhor está dizendo que nós devemos viver, nos oferecermos completamente a Ele como um sacrifício. Como um sacrifício. Nós vemos no Antigo Testamento, nos dias dos profetas, dos sacerdotes, que o sacrifício que Deus exigia era de um bezerro perfeito, um bezerro que não tinha nenhum machucado, que não era aleijado. O Senhor exigia e só recebia sacrifício se o animal fosse perfeito. É nesse aspecto que Paulo está falando, que o nosso sacrifício também precisa ser perfeito, porque eu preciso oferecer o melhor para Deus. Eu preciso dar o melhor de mim para o Senhor. A minha vida, meus amados, o melhor que eu tenho tem que ser de Deus. Então nós vemos nesse primeiro ponto, irmãos, a santificação, ela é uma ordem de Deus para as nossas vidas. A santificação é uma ordem do Senhor para a nossa existência. No tópico 2, Deus deseja que sejamos santos. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, o nosso Senhor, Ele tem o desejo em que nós sejamos santos. Ele deseja que cada um de nós sejamos pessoas santas. Mas para que eu possa santificar-me, para que eu possa ter acesso a Deus, eu preciso conhecer a palavra. É por isso que a leitura da Bíblia é indispensável nas nossas vidas. Se você quer ter sucesso com Deus, se você quer ter comunhão com o Senhor, se você quer ser de Deus, você tem que ler a palavra. Você tem que conhecer a palavra. Você tem que procurar conhecer a palavra, porque é através da palavra que as pessoas são santificadas. Eu só posso fazer o que é correto se eu conheço o que é correto. E para que eu possa conhecer o que é de Deus, qual a vontade do Senhor, eu tenho que ler a Bíblia. Porque se eu não ler a Bíblia, eu não vou ter conhecimento, eu não vou ter entendimento.
É por isso que nós precisamos conhecer a palavra, meditarmos na palavra e, dentro do possível, estarmos em comum acordo com o Senhor. Também, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Aqui o Senhor nos chama a atenção, irmãos, para a necessidade de vivermos em santidade continuamente. Todas as nossas práticas, as nossas ações, o nosso falar, o nosso comprar, o nosso vender, o nosso trabalho, em todas as situações, nós precisamos mostrar que somos de Deus, mostrar que vivemos conforme a vontade do Senhor. O Senhor exige que minha vida seja completamente santa em todos os aspectos. Os amados estão entendendo o que eu estou falando? Está ficando claro, irmãos? Então nós vemos, amados, em 1 João capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem. Então vocês estão vendo, irmãos, como é que deve ser a nossa vida como servo de Cristo? Talvez vocês não tinham lido esse texto na palavra de Deus ainda, mas o Senhor, Ele exige que nós vivamos em santidade, que nós tenhamos uma vida que esteja de acordo com seus princípios. No tópico 3, Cristo, nosso padrão de santidade. Tópico 3, Cristo, nosso padrão de santidade. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 1 João capítulo 2, versículo 6. Por que padrão? Por que Cristo é o nosso padrão? Padrão nesse aspecto aqui como exemplo. Para que nós possamos, irmãos, viver bem sobre a face da terra, em comunhão com Deus, Dona Glória, nós precisamos entender que Cristo é o nosso único exemplo de vida. Eu não posso ter outro exemplo. Vocês podem olhar para mim, também quero ser exemplo para os demais, mas o nosso verdadeiro exemplo é Cristo Jesus. Porque Cristo não erra, Cristo não falha, o exemplo dele é verdadeiro. E nós precisamos entender que Cristo é o nosso padrão e nós precisamos olhar para ele e imitá-lo nas nossas ações. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 João 2, 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então, se eu falo, irmãos, que sou de Cristo, se nós afirmamos que somos de Cristo, é a nossa obrigação andar como Cristo andou. Amado, isso aqui é uma marca na vida do servo de Deus. Não pode ser diferente. O servo de Deus, ele precisa ser e andar tal qual Cristo. Vale ressaltar que Cristo Jesus, quando esteve na terra como homem, ele não era meio Deus e meio homem. Ele era homem. E é por isso que ele fala, sede meus imitadores. O que Cristo fez, nós também podemos fazer. A única diferença de Cristo para nós é que ele manteve-se fiel à palavra. Ele manteve-se fiel a Deus. Ele não pecou contra Deus. Essa é a única diferença. Mas tudo quanto ele fez, nós também podemos fazer. Nós podemos também imitá-lo em todos os aspectos. E se nós queremos ser santos, eu preciso imitar a Cristo. E imitar a Cristo, irmãos, é vivermos longe do pecado, longe das coisas erradas, longe daquilo que não procede do Senhor. E todos aqueles que querem ser do Senhor têm essa obrigação nas suas vidas. A santidade também ela é indispensável para aqueles que querem comunhão com o Senhor. O que é que ter comunhão com Deus? É viver próximo do Senhor. Se eu quero viver de bem com Deus, se eu quero viver em unidade com Deus, eu preciso ser santo. Essa é a recomendação da palavra. Está no tópico 4, em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz e a santificação. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se eu quero, irmãos, ter comunhão, ter unidade, estar próximo de Cristo Jesus, a santificação é a chave para que isso aconteça. A santificação é a chave para tudo na nossa vida. A Bíblia nos diz que sem santificação é impossível ver a Deus. Esse ver no aspecto de conhecer, de viver, de estar junto com Deus. Os santos vivem para Cristo. Amados, para quem você tem vivido? Para quem você tem vivido? Você já parou para se perguntar, para quem eu vivo?
Já pararam para perguntar? Aí talvez você fale, não, eu vivo para Deus, eu sou de Deus. Todo mundo diz, eu sou filho de Deus, não é? É difícil a gente achar que um cara que fala assim, eu sou filho do capeta, difícil. Difícil, né, Geraldino? Mas tem um doido aí, um ou outro doido que fala, né? Mas é difícil. Porque todos querem ser filho de Deus. Mas tem um detalhe. Esse querer nem sempre é poder. Porque se eu quero, eu tenho que fazer por onde? Não é apenas eu falar, eu quero ser filho de Deus. Ah, eu sou filho de Deus. Não, a Bíblia nos diz que somos criaturas de Deus. Deus nos criou. Deus nos criou. Ele criou a todos que estão aqui. Nós somos descendência de Adão e Eva, que foram criados por Deus. Mas para que eu possa ser filho de Deus, eu tenho que ser resgatado em Cristo Jesus. Caso eu não seja resgatado em Cristo Jesus, eu sou criatura de Deus. Por que criatura de Deus? Porque eu fui criado por Deus. Então, amados, para sermos filhos de Deus, eu tenho que encaixar a minha vida na vontade do Senhor, viver a vontade de Deus no meu dia a dia, testemunhar do Senhor e, mais uma vez, entra em cena a santificação. Se eu não sou santo e não vivo uma vida santa, eu não posso afirmar que eu sou filho de Deus. Não há como eu afirmar. Os que afirmam é porque não conhecem a Bíblia. Lá no texto anterior que nós lemos, para que nós possamos ser santos, é preciso conhecer a Bíblia. Você tem que conhecer o que a palavra de Deus diz. Mas quantos conhecem a palavra de Deus? Poucos. Por que não conhecem? Porque não leem a palavra de Deus. Está aí. Onde quer que você vá, você encontra a Bíblia. A Bíblia aqui no Brasil é bênção. Você pode andar aí com ela no meio da rua, que não tem problema. Você pode comprar, enfim, sem maiores dificuldades. E geralmente toda casa tem uma Bíblia. Dificilmente uma casa não tem uma Bíblia. Mas quantas vezes paramos para ler a Bíblia? Então o que acontece, irmãos? Se eu não leio a palavra de Deus, como é que eu posso conhecer a Deus? Talvez alguém esteja assim, mas eu não sei ler. Não sabe ler, mas sabe escutar. É possível escutar a palavra? Não sabe ler, mas tem alguém que pode ler. É possível que alguém leia a Bíblia para a gente? Enfim, hoje é tão fácil. Hoje tem Bíblia em CD, você coloca no seu CD, você ouve a Bíblia, não é? Então é fácil, irmãos. Não há desculpas. Se fosse há um século atrás, a coisa era um pouco diferente, mas hoje é fácil demais. Então eu preciso, amados, conhecer a palavra para que a palavra me leve a ser santo e essa santidade me faz ser filho de Deus e dessa vez de verdade. Porque é a santidade, amados, que me faz ter comunhão com Cristo Jesus. E essa comunhão é que me faz ser um com Ele. A Bíblia nos diz que devemos ser uma só essência com Cristo, uma nova criatura. As coisas passadas ficaram para trás. A vida precisa ser nova. Se você olhar para mim, olhar para a Tenilza, olhar para cada um que estão aqui, quantos de nós não temos pecados? Todos temos. Todos nós erramos. Sei lá. Uns pecados diante da sociedade são pequenos, outros pecados são maiores, mas para Deus é pecado. Não existe pecadão nem pecadinho. Existe pecado. E é o suficiente. Se eu falo uma mentira, eu pego um pacote de doce no supermercado, eu estou cometendo diante de Deus um pecado da mesma forma que alguém que, igual Bin Laden da vida, que matou não sei quantos. É assim que funciona, irmãos. Para Deus, pecado é pecado e não tem tamanho, porque pecado é desobediência ao Senhor. Quando nós desobedecemos a Deus nas pequenas coisas e naquilo que nós consideramos como grande, é pecado da mesma forma, porque erramos na pequena e erramos também na grande. Não faz diferença para Deus. Então nós precisamos entender isso, e isso nós entendemos quando nós conhecemos a Bíblia, quando nós temos acesso à palavra do Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 22, os santos vivem para Deus, mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão a vida eterna. Ouça só a afirmação da palavra. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus.
Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Amados, queremos a vida eterna? Quem quer a vida eterna aqui? Quem quer ir para o céu? Todos querem ir para o céu, não é verdade? Mas quantos têm procurado observar esse texto? Quantos têm vivido essa palavra? Nós precisamos viver para ir para o céu. Porque eu quero ir, mas eu tenho que viver a palavra. Amados, se não viver a palavra, impossível que eu tenha essa comunhão que me conduza para os céus. Vamos viver a palavra. Vamos colocar a palavra dentro do coração. Vamos deixar nos encher com aquilo que é do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha essa recomendação. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Por sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. Mais uma vez o Senhor está confirmando na sua palavra que Ele exige de nós que sejamos pessoas do bem. Pessoas que andem no lado bom da vida. Que andem não nas trevas, mas na claridade do dia. Pessoas que amem o Senhor, que separe do pecado, que deixe as coisas erradas, mesmo que o pecado seja bom, que o pecado seja gostoso, que o pecado seja agradável, porque não existe pecado ruim, gente. Todo pecado é bom, é gostoso. Se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Quem fuma seu crack da vida, fuma por quê? Porque o bicho é bom. Para quem gosta da maconha, por quê? Porque é boa. Para quem gosta da pinga, a pinga é o quê? É boa, não é isso? O cara faz aquilo com o quê? Com prazer. Agora, a consequência do pecado, aí que está o problema. A consequência do vício, aí que está o problema. Quem fuma crack vai terminar na cadeia ou morto. Quem fuma maconha da mesma forma. Quem bebe vai ser alcoólatra um dia. É a consequência da prática do pecado. Mas que o pecado é bom, senão ninguém pecava, gente. Todo mundo que peca gosta do que faz. Não é isso? Então, nós precisamos, irmãos, entender que o nosso desejo maior é agradar ao Senhor. Nós não podemos estar aqui nessa terra para agradar a nós mesmos, agradar a nossa carne, a nossa natureza. Mas eu preciso querer agradar a Deus e eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que dar minha própria vida como Cristo deu a vida dele por mim. E dar a vida por Cristo, amados, nada mais é do que eu dizer não para as coisas erradas e para que eu me coloque numa situação que venha agradar a Deus a todo tempo, seja nos dias difíceis ou nos dias bons da minha existência. Nós precisamos entender isso, irmãos, que o nosso corpo é um sacrifício agradável a Deus. Tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a Bíblia nos diz que esse é o culto racional. Por que racional? Porque quando eu tomo essa decisão, eu estou tomando essa decisão que, olha, com meus pensamentos, com a minha racionalidade. Eu não estou agindo de forma louca, mas eu estou tomando uma decisão sabendo o que eu estou fazendo. Com Deus tem que ser assim. Com o Senhor Jesus, as nossas decisões precisam ser tomadas, mas tomadas com consciência, certo daquilo que nós fazemos, porque é assim que o Senhor quer. A Bíblia, fonte de conhecimento e santidade. Nós já comentamos que para que eu possa ser santo, eu tenho que ler a Bíblia. Já comentamos isso. E nós vamos agora ler na Bíblia, João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em outras palavras, irmãos, se eu quero conhecer cada vez mais a Deus, se eu quero andar cada dia mais em comunhão com o Senhor, se eu quero estar cada dia mais presente com Deus, eu tenho que conhecer a palavra, porque a palavra é a verdade, e a verdade que me dá a vida. Eu quero falar para vocês que é impossível irmos para o céu, que é o desejo de todos que estão aqui. Impossível irmos para o céu se eu não conhecer a palavra. Impossível eu resistir ao pecado se eu não conheço a palavra. Porque a Bíblia é ela que me traz o discernimento do que é certo e do que é errado.
Para que eu saiba o que é pecado e o que não é pecado, eu tenho que, por obrigação, conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. São estes ensinamentos que me dão a direção para andar no bem, para fazer aquilo que é agradável a Deus. 2 Timóteo 3,16. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Quem aqui já ouviu falar assim? Eu acredito na Bíblia. Mas aquela parte não. Quantos falam isso? Essa parte aqui é boa, essa aqui eu acredito. Mas quando o Senhor está falando do pecado, falando que a pessoa deve pautar a sua vida em princípios bons, ela olha assim, isso aqui não é bem desse jeito não. Afinal de contas, a Bíblia foi escrita por homem, a Bíblia é papel aceita tudo, não é? Papel aceita tudo, aquela história toda. Mas o interessante, irmãos, que as partes boas da Bíblia, as pessoas prezam. As partes boas como assim? As partes que nos traz bênção, que nos traz coisas boas, que fala que Deus abençoa, que Deus salva, que Ele leva para o céu, que Ele faz as pessoas serem seus filhos. Isso aí todo mundo aceita, ninguém questiona. Mas as partes de que ela diz que você deve ser santo, que você deve dizer não para o pecado, separar das coisas erradas, procurar viver em santidade, aí as pessoas começam a apontar, não, Bíblia é papel aceita tudo. Mas eu quero falar para vocês, amados, que a Bíblia realmente é papel. Se você jogar ela para cima, ela não vai sair voando. Colocar aí no fogo, vai queimar. Se jogar água em cima, molha. É papel, realmente. Foi impresso numa gráfica. Mas nós precisamos entender que é um papel que foi separado por Deus. Foi escrita por homens? Sim, 40 autores em média. 40 autores. No espaço de 1.500 anos aproximadamente, o último texto escrito há 2.000 anos atrás aproximadamente. Esses textos foram reunidos e formaram a Bíblia. Essa Bíblia existe já há quase 2.000 anos. Os textos mais antigos existem há 4.000 anos. Foram homens que escreveram, mas foram homens cheios do Espírito Santo de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus, repletos do Espírito Santo de Deus, homens que viveram em santificação, que viveram o que escreveram. Paulo, por exemplo, Paulo não sentou para escrever a Bíblia. Paulo escreveu aquilo que ele estava vivendo. As cartas de Paulo, ele estava mandando cartas para a igreja, para corrigir, para orientar os crentes daquela época. E nós vemos, irmãos, que são orientações que servem para nós. São orientações verdadeiras. E não adianta, não cabe a nós falar, isso aqui não é, não aceito isso, eu acredito nisso, mas não acredito naquilo. Eu acredito nessa parte, não acredito naquela outra parte. Não adianta isso. Não adianta. Porque nós precisamos entender, povo de Deus, que se existe céu, Jesus, Deus, Espírito Santo, Satanás, inferno, essas coisas todas, se nós conhecemos isso e sabemos da existência disso, é porque a Bíblia é que nos traz a revelação. Se não houvesse a Bíblia, nós não saberíamos disso. Não existe outro livro que traga informações. A respeito de Cristo, por exemplo, não existe livro no universo que fale de Cristo, a não ser a Bíblia. Os livros que tem, claro, foram escritos depois da palavra de Deus, não é? As pessoas se basearam na Bíblia e escreveram os livros. Mas, se não houvesse a palavra de Deus, não há livro, lá do tempo de Jesus, por exemplo, que fale que Cristo Jesus veio para salvar o homem. Não existe isso. O que nós temos nas mãos foi aquilo que Deus fez chegar até a gente. E é para ser crido, para ser vivido. E nós somos chamados para sermos separados por Deus, para termos uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa. Como eu fiz a pergunta, irmãos, todos querem ir para o céu? Sim, todos querem ir para o céu. Portanto, eu preciso, amados, eu preciso colocar minha vida nas mãos do Senhor. Eu preciso viver Deus com todas as forças da minha existência. Eu preciso pagar o preço para ter Cristo dentro do meu coração. Quem quer ir para o céu? Todos querem ir para o céu. Não é verdade? Ela até levantou a mão ali, glórias a Deus.
Opa, vai mesmo, minha irmã. Firme, leia muita Bíblia. Amém? Glórias a Deus, é isso aí. Então, se eu quero ir para o céu, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Eu tenho que me assemelhar a Cristo. No meu trabalho, no seu trabalho, dentro da sua casa, onde quer que você esteja, você tem que mostrar o amor do Senhor nas tuas ações. E quando nós vivemos em santidade, e quando nós vivemos em retidão, e quando nós procuramos colocar a nossa vida de acordo com esses ensinamentos que estão na Bíblia, o Senhor virá sobre mim, virá sobre você, te encherá de poder, de autoridade, encherá teu coração de alegria, encherá teu coração de paz. Você terá satisfação em estar sobre a face da terra, mesmo com tanta dificuldade, muitas vezes, com tantos problemas, mas você terá alegria, porque o Espírito de Deus vai encher o teu coração de alegria, vai encher o teu coração de prazer, vai encher o teu coração de esperança, porque é o Espírito de Deus, irmãos, que faz isso acontecer na minha vida. Mas eu preciso querer que isso aconteça. Nunca esqueça disso, gente. Se eu quero receber de Deus, eu preciso querer receber de Deus. Se eu quero Deus, eu tenho que abrir espaço para Ele. O Senhor só entra na vida que abre espaço para Ele entrar. Nós precisamos abrir a porta e convidar o Senhor para adentrar os nossos corações. A parte dele Ele já fez. Cabe a mim fazer a minha parte, cabe a nós fazermos a nossa parte, que é colocar Cristo Jesus no centro, que é colocar Cristo Jesus no interior, e que Ele venha dominar a nossa vida, que Ele venha dominar por completo a nossa existência. Amém, amados? Que cada um de nós sejamos, portanto, santos, puros e cheios do Espírito Santo de Deus. E que nós possamos nos vermos aqui e lá na glória também nos vermos. Amém? Porque essa é a vontade do Senhor para nós.